Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Isaías, tá? Lembrando, quem puder já deixa um like aí no vídeo, ajuda a aumentar o engajamento, essas coisas, você já sabe, né? Essa aqui é a imagem que eu coloquei no vídeo anterior, pessoal, lá do Líbano. É só para mostrar para vocês, por curiosidade, aqui no mapinha, não sei se dá para vocês lerem onde está escrito Montanhas do Líbano, tem uma separação. E nessa separação está escrito aqui Baalbek, que é mais um tipo de Baal, né? Só que Baalbek, para quem não sabe, aqui é um platô, chamado platô de Baalbek, onde tinha um templo, né, dedicado a alguma divindade da época. Então você vê que esse nome Baal, ele era muito utilizado, né, essa divindade, porque Baal significa senhor. Então você tem vários tipos, Baal Pior, Baalbek, Baal-zebu, etc. Tá bom? Só uma curiosidadezinha aí. Aqui no capítulo 34 de Isaías, ele diz assim, ó: Chegai-vos, nações, para ouvir. Aqui o termo nações em hebraico é goim. Goim pode ser uma referência aos judeus que estavam em outras nações, como é comum na Bíblia hebraica. Só que aqui eu achei estranho que ele usa um outro termo chamando povos. Povos é diferente, né? Porque povos geralmente se refere a povos diferentes. O povo judeu é um povo, tanto que eu já mostrei aqui para vocês que Isaías usa com frequência aquela expressão meu povo. Mas só que aqui esse oráculo aqui de Isaías, ele está chamando os povos. Então quer dizer que não é só os judeus. Quer dizer que Deus está lançando um oráculo contra outras nações. Ó, e vós povos escutais, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Já que no versículo 4 ele diz assim, ó: E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Essa expressão aqui do exército do céu, o céu se enrolar e se dissolver, isso aqui a gente tem na segunda epístola de Pedro, se eu não estou enganado, do Novo Testamento. Só que as pessoas pensam que ali Deus está falando de um apocalipse, que Deus vai destruir tudo, os elementos, o céu, vai mandar fogo do céu e vai destruir todo o universo como se fosse Thanos. Só que na verdade não, aqui o que o autor está falando, pessoal, se refere à aliança. Então quando Deus diz que os céus vão se dissolver, ele está falando que ele vai dissolver a aliança dele com Israel, tá bom? Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Novos céus, nova terra, onde eu explico essas metáforas aqui, tá bom? Aí aqui diz assim, ó: A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue dos cordeiros e de bodes. O que é isso, sangue de cordeiros e de bodes? Eram os sacrifícios que se fazia, os holocaustos. Da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bósra e grande matança na terra de Edom. Bósra aqui que ele está falando é aqui, ó, na terra dos Edomitas. Então não pertence mais a Israel, tá? É outro povo, povo de Edom, um povo que eles tinham uma rixa ali, porque parece que eles não foram hospitaleiros quando os hebreus passaram por ali. Enfim, mas o fato é que é curioso aqui que ele menciona esse sacrifício em Bósra, no mesmo contexto em que ele menciona que a espada de Deus está cheia de sacrifício, como se Deus já tivesse farto, né, cansado de tantos sacrifícios e holocaustos. E aí é curioso, porque se a referência aqui de Bósra for que os edomitas faziam sacrifícios, então daria a entender que os edomitas seguiriam tecnicamente o mesmo Deus de Israel. O que é até possível, até, né? Porque os edomitas têm uma origem lá com Esaú e Jacó, né? Que aí que surgem os edomitas. Mas o texto fica meio confuso, né? A gente não sabe se os sacrifícios aqui de Bósra, se eram eles sacrificando para o Senhor, ou se Deus está falando que por causa dos sacrifícios dos israelitas, ele ia julgar Edom. Porque aqui no contexto ele está fazendo um julgamento contra Edom. Tanto que ele fala assim, ó: grande matança na terra de Edom. Então o texto fica muito confuso aqui, não dá para entender muito bem o que o autor está tentando transmitir. Mas fica estranho, né? O Senhor tem sacrifício em Bósra. Agora, alguns podem entender assim também esse versículo, né? Dizer assim, não, amadinha, porque o sacrifício seria uma matança, né? A morte das pessoas lá de Edom, dos edomitas, que Deus finalmente ia fazer justiça, porque os edomitas não foram hospitaleiros com os israelitas. Ué, tá, aqui seria um sacrifício humano, porque ó, o Senhor tem sacrifício em Bósra. Então se a gente for tomar nessa interpretação, então seria um sacrifício humano, quer dizer que Deus estaria matando os edomitas como se fosse um sacrifício, como se o autor estivesse dizendo, ó, Deus já está cheio de sacrifício de animais, agora ele vai sacrificar pessoas. E aí, como é que fica, pessoal? Então analisa aí e tirem suas conclusões, tá bom? E aqui ele continua dizendo assim, ó: Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada pelos séculos dos séculos e ninguém passará por ela. Então é curioso, né, esse versículo controverso aqui de Isaías 34:10, porque Deus está julgando uma cidade, ele está falando que essa cidade vai ser destruída. Só que ele usa uma expressão aqui, ó, de geração em geração. Então como que vai ter geração se a cidade seria totalmente assolada, destruída?
Fica completamente confuso, que Deus chega a falar que os animais vão habitar lá, que não vai ter mais nada, só vai ter animais, coruja, feras, etc. Então não teria gerações. Então fica uma coisa bem controversa esse versículo dele aqui. Aqui ele fala assim, ó, buscai no livro do Senhor e lede. Engraçado, não sabia que o Senhor tinha um livro. Será que tem na Amazon? Dá uma procuradinha aí, pessoal. Mas enfim, vocês notaram que aqui ele não fala da lei de Moisés, nem no livro da lei, ele fala no livro do Senhor. Então essa expressão aqui é bem atípica no livro de Isaías. Nenhuma dessas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo tem as ajuntado. Aqui no capítulo 35 eu só notei de novo a referência do Líbano, ali do Baalbeque ali. Ó, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. Ele está falando aqui dos israelitas. Aí ele conclui dizendo, a glória do Líbano já se lhe deu. Quer dizer que Deus deu a glória para o Líbano, para os libaneses. Então curioso, né? Porque se os líbanos tinham aquela outra divindade, Baalbeque, ou um outro tipo de Baal, é curioso que aqui Isaías está dizendo que Deus deu a glória para o Líbano. Então meio estranho, né? Dá uma leve impressão que Deus era o Deus ali, era uma divindade comum compartilhada por outros povos. Dessa impressão, digam aí o que vocês acham aí. Ó, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Bom, o capítulo 36, pessoal, de Isaías, ele é praticamente uma réplica daquele capítulo de Reis que nós já vimos, lá do rei Ezequias. Letra por letra, palavra por palavra, ele é bem idêntico. Parece até que não é parte do livro original. Parece que alguém copiou e jogou aqui em Isaías, tá? Mas é que me chamou uma atenção isso daqui, ó, na oração de Ezequias, né, que Isaías menciona. Ezequias, nós vimos que ele foi um bom rei. É ele que destrói aquela serpente Neustã lá de Moisés. Ele destrói os ídolos. E Ezequias acaba se tornando um rei muito querido, né? Ele faz uma reforma religiosa ali em Israel. Ele expulsa os sodomitas. Ele põe abaixo os montes, enfim. É um rei que foi segundo o coração de Deus. Aí nós temos algumas coisas interessantes aqui. Inclusive depois no capítulo 38 eu vou mostrar no último vídeo de Isaías, tá? Que aí vai faltar só o 38 e o 39. Ó, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, lembrando que é o mesmo Deus que as igrejas entendem, creem até hoje, né? Fazem campanha, fogueira santa, então é o mesmo Deus. Que habitas entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então aqui o rei Ezequias está fazendo uma oração e ele está dizendo diretamente para o Deus de Israel, ó, tu que habita entre os querubins. Devia ser mais ou menos isso daqui, ó. Aí qual que é o problema disso daqui? O problema é que a gente vê o profeta Isaías, que nem nós vimos aqui nos capítulos anteriores, o profeta criticando os ídolos, falando que ia destruir suas imagens de prata, suas imagens de ouro, que ia derreter tudo, que não haveriam mais imagens. Mas quando o rei Ezequias, que era um bom rei, está orando para o próprio Deus Todo-Poderoso de Israel, ele está se dirigindo a essas imagens aqui, ó. São imagens esculpidas que havia no templo de Jerusalém. E você não vê nenhuma repressão ou uma crítica com relação a isso. Lembrando que ali ele está na mesma época do profeta Isaías. O profeta Isaías é praticamente o intermediário entre ele e Deus. E você não vê crítica, não vê repreensão, não vê nada. Então fica uma coisa bem controversa, vocês não acham? Tanto que na própria oração dele, olha o que ele diz aqui, ó. E lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, de madeira e pedra. O que ele está falando? Que os deuses dos outros povos eram só obras de madeira e pedra, imagens esculpidas. Agora, os querubins eram o quê? Hologramas? Não. Também eram imagens esculpidas. Está lá no livro de Reis, o próprio Deus mandou Salomão fazer essas imagens esculpidas de querubins, que uma asa encostasse na outra. Então é curioso, né, que ele critica aqui os outros deuses dos outros povos na oração, mas ele está orando se dirigindo para esses querubins, que ele fala que o Senhor habita no meio dos querubins. Aí Deus lança um oráculo, né, através de Isaías, de que Senaqueribe iria ser derrotado, né? Ele falou, não se preocupa não, eu vou me vingar de Senaqueribe. E ele fala assim, ó, isto te será por sinal, esse ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que dá e proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos dela. Então, peraí, isso aqui é um castigo? Sabe o que lembra isso daqui, pessoal? Lembra aquele episódio lá do Chaves? A dona Florinda tá brava com o Kiko, ela fala, por causa disso você não vai comer mais que 20 bolachas, tá? Nenhuma mais. Porque esse castigo aqui é bom demais, ó. No primeiro ano ele vai comer tudo que nascer. No segundo ano o que proceder. E no terceiro ele pode plantar e comer tudo que ele plantar. Então fica a pergunta, qual que é o castigo aqui exatamente? Nenhum. Ou seja, porque Senaqueribe foi mal, então ele vai comer 3 anos seguidos, quer que seja o que já tinha plantado, ou ele pode plantar e comer à vontade. Belo castigo. Ai, meu Deus.
E aqui ele fala assim, ó, porque eu ampararei essa cidade, né, Jerusalém, para livrá-la, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Primeiro que chama a atenção é o amor de mim, né, que é uma coisa... Fica meio esquisita essa expressão, né, porque a gente costuma falar pelo amor de Deus. Agora, quando Deus usa uma expressão que é humana para si mesmo, fica meio estranho. É o mesmo que Deus fazer uma oração e ele falar assim, eu peço isso em meu nome. Não tem sentido, entendeu? Você pedir uma coisa no seu próprio nome. A mesma coisa aqui, ó, por amor de mim. Não faz muito sentido, entendeu? E por amor a Davi, né? Que Davi realmente, em vários livros da Bíblia é citado, né? Esse realmente Deus gostava mesmo. Agora o último versículo aqui da Bíblia, tá? Pessoal, quem puder já dar um like aí no vídeo, tá? Antes de terminar. Isso ajuda a aumentar a atividade, engajamento, tá? Quem puder já pausa aí e dá um likezinho no vídeo. Alguns tem que atualizar a página, tá? Que o YouTube tá removendo likes. Aí aqui termina com o fim de Senaqueribe, né? Ó, assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou, e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nirosk, eu fui verificar aqui o nome, realmente Nirosk era uma divindade, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então é curioso, né, que aqui o autor faz questão de mencionar que o Senaqueribe ele tinha uma outra divindade, que ele morreu inclusive quando ele estava prostrado para essa divindade, né, esse tal de deus Nisroch. Só que o curioso disso é que o próprio Deus tinha usado o Senaqueribe, aqui na saga do rei Acaz, não sei se vocês lembram, que também faz parte do ciclo de Isaías. Aliás, foi o Senaqueribe que destruiu lá o reino do norte, né, que era o reino de Efraim, lá da Samária, e junto com o reino da Síria, naquele oráculo do rei Acaz. Então o próprio rei usou um rei da Síria, sendo que o rei da Síria já tinha a sua própria divindade, ele tinha um outro deus. Então é curioso, né, que Deus está usando um rei pagão que seguia uma outra divindade. Então analise aí e tirem suas conclusões, tá bom, pessoal? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.